Oi, Ale. Tô até usando um efeitinho agora, hoje. Ai, a irmã do Chico. Que tudo. Boa noite, pessoal. Nossa! Nossa, vou colocar até um efeito agora. Você tá me escutando? Ouço, ouço a brincar. Boa noite. Boa noite. Olha, a Rê já tá É, aqui. é a filhinha de uma amiga minha. Você tá me ouvindo? Oi, Rê, boa Ou tá noite. travando? Ouço. Eu te ouço com delay, atrasadinho, mas ouço. E você? É, eu também. Você também tá um pouco, tipo, tá travando. Mas eu te ouço, te vejo e dando umas travadinhas. E aí, qual que é a internet que tá Beleza. ruim? Ô, Rê, Ixi, eu não sei. fala aqui pra gente como é que tá a transmissão aí pra você. Se tá boa, se tá ruim, se você vê e ouve o Pedro, se você me vê e me ouve. Isso, pessoal. Pedro, o coque tá tão alto que não tá nem aparecendo. Olha, você tá O travando. coque não vai nem aparecer. E o meu tem que Ai, ficar gente, aqui, não ó, pra você me ver pode. inteiro. Ó, eu Fica falei pra abaixo. você que a Camila era. Eu falei pra você que a Camila era plena, que comigo era meio bagaceira. Só vai, só vamos. Vamos lá. Ó, a minha transmissão tá boa, então eu acho Gravando. que é a sua E se eu internet. tentar mudar, ó, ela. Então tá, eu. Tá. Tá, daí, Gente, a cara. minha tá legal, real. Com efeito, tá, tipo, legal. Ah, agora você melhorou. Tô vendo você real. Não tá travando. Agora travou. Voltou? Não, mas eu não tô tipo. Ah, agora eu tô vendo você. Tá, tá indo. Tá ok? E agora? Você quer esperar um pouquinho a galerinha entrando? Você que sabe, vamos ver quem tá aqui. Ô, Rê, fala pra mim se agora Minha melhorou, porque mãe, ela oi, falou que o do mãe. Pedro tava boa e a minha tava travando. E Ajuda travou a pra mim de gente, novo. viu? Agora você tá de boa pra mim. Tô de boa? Tá. Agora travou. Agora Leves. deu uma travada. Entre surtos, leves e tênis, a gente vai tocando aí a live. Ah, não, de boa. É. Será que é a minha, o meu sinal? Eu troquei pro 3G. Aí o pessoal tá entrando. Vamos esperar mais uns 5 minutos que aí a galera vai entrando e aí a gente começa. Aí o que que Hum, eu pensei? O mesmo esqueminha hum. da de ontem. É, eu me apresento, aí você se apresenta e logo em seguida você pode começar a falar sobre a síndrome da Lula. Aí você pode explicar Tá. sintomas, tratamentos, e após isso, aí você explicar um pouquinho sobre é, como que foi, né, essa gestação, foi a sua primeira gestação, tipo, quantos anos você tinha, assim, se apresentando. E aí, depois que você fizer essa apresentação, eu venho com aquelas perguntinhas bem legais, para a gente saber sobre um pouco das peculiaridades na maternidade atípica. Tá.
Ó, legal, dando aí uma depois dica aqui, ó, travou um Tainá. pouco. Quando maior a banda, o sinal vai ficar melhor. Boa noite, Ercília. Boa noite. Então, nem as minhas bandas estão mais grandes. O sinal aqui, eu emagreci de um jeito que nem a banda aqui, a banda da Mana tá grande. Mas o Aquelas. sinal aqui em si eu já não consigo captar o 4G, né? Na minha casa chega só até o 3G. Deixa eu Ah, fazer só um tá. teste, Pedro, enquanto a gente ainda tá aí nos bastidores. Beleza. Virei agora pro Wi-Fi. Vamos ver se quando entrar o sinal do Wi-Fi vai melhorar. Gente, eu tô com calor. Eu tô no E ar-condicionado, mas eu aí? tô morrendo de calor. Ah, melhorou, total. Ui, ah, acho que é a emoção, né? Assim, uma Demais, semana demais. de lives, né, Pedro? Tipo, Nossa, fechou mas eu a agenda gosto. pro assunto. Fechei a agenda É. pro assunto. Eu amo, eu amo. Eu já queria ter feito mais, mas eu fui fazer um teste com o meu celular ontem, né? Meu celular está péssimo, não dá pra fazer. Aí eu fui e falei pra minha amiga, falei, amiga, preciso da sua ajuda e preciso do seu celular. A Amigo Isis, que é oi Isis, boa amigo. noite. Isis, muito Essa obrigada. Isis, Hum. essa Isis é da minha família. E ela ama, ela era de Gru, agora ela tá aqui na cidade onde eu moro. E ela ama, ama de paixão as suas diquinhas. Jura, É Isis? Ai, uma que legal, eu mamãe. acho o seu nome lindo. Isis, não sei, de repente o nome é estranho, viu? Isis. Porque tem nomes assim que são marcantes, né? Pra mim, a Marcantes. situação tá tão. Não Nossa, atualizou pra mim. Real oficial, não atualizou. nossa, porque Bom, aqui a galera tá falando que melhorou a sua. nossa, pra comigo ninguém tá falando, só você. Não tá aparecendo mensagem de ninguém pra mim. O que que eu preciso fazer? Sair, entrar de Qualquer novo? coisa. Ó, a Lore. Será? Você quer tentar Hum. entrar de novo? Ou quer entrar de novo? A gente faz de novo, começa de novo. Não, não, você fica, eu saio e peço pra entrar de novo. Vou fazer esse teste pra ver se Beleza, atualiza pra mim, beleza. tá bom? Vou fazer isso, que não tá Tá aparecendo de bom, ninguém, tá? Fica aí, hein? tá bom. Então eu tô aqui. Oi, Lauren. Amigo, o sinal tá bem melhor. Ai, gente, que bom que o meu sinal tá bom agora. E a qualidade, como está? Tô legal? A Eliane, que estava na nossa live ontem. Boa noite, Eliane. Ai, que ótimo, tá perfeito. Ai, eu tô muito feliz, porque ontem eu fiquei tão frustrado, gente, que eu não consegui falar. Nossa, eu fiquei muito triste. Aí a minha amiga me socorreu. E vai me socorrer a semana inteira, se Deus quiser. Só que eu ainda não falei isso pra ela. Boa noite, pessoal. Tô esperando a Lê entrar, que ela teve que sair. Nossa, eu tô rouco. A Lê entrou. Então, peraí, deixa eu convidar ela. E aí, melhorou? Ah, agora tá melhor. Tá melhor agora? O que você acha? Tá travando Eu pra tô te você? vendo e tô te ouvindo. Tô te vendo e tô te ouvindo. Eu também. Mesmo se der uma travadinha, a gente espera um pouquinho, porque acontece. Me falaram que é super É, normal. eu participei da live ontem só pra isso.
só para ver como é que ia ser a parte técnica. Eu não estava interessada no que a Camila tinha para falar, não aprendi Jamais. nada, não aprendi nada naquela live, tá? Só queria ver a parte técnica mesmo, aquela, só queria Ai, adorar a meu... live alheia. Só que não. E outra, eu só pedi para sair para eu poder passar um batom. Imaginei a sua cara fazer essas graças. Mentira, mentira, mas vamos lá, deixa eu só passar um rímel. Não, quem vê close não vê Me corre, tá? corre. Nesse intervalo eu olhei pro lado, a menina tava ali babando em cima da minha cama. Meu Mas Deus. vamos lá. Então Uma tá. das, né? Vamos começar então, Ale? Vamos lá. Ó, acho que a grande maioria aqui já conhece a gente, né? Mas não, tem uma galera que tem umas pessoas que eu não conheço. Bom, meu nome é Pedro Paixão. Eu sou o criador do projeto Convivendo com Pacientes Extraordinários, onde eu entrevisto pessoas que vivem com alguma condição, ou no caso da Lê, que vivem com alguma criança que tem alguma condição atípica. E o objetivo da nossa live de hoje é falar sobre as peculiaridades na maternidade atípica. Porque, para quem não sabe, a Lê, ela tem 3 lindas meninas e a sua primeira baby tem uma doença genética rara. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre. Tá bom, pessoal? Ale, pode se apresentar, tá? Fica à vontade. Quero agradecer você de coração por ter aceitado essa live maravilhosa. Vai ser muito linda. Espero ajudar muitas pessoas através desse nosso bate-papo. E é isso, manda bala. É isso aí. Bom, antes de mais nada, boa noite, né? Agora boa noite direito, boa noite oficial, Pedro. Boa noite a toda Votuporanga, né? Votuporanga, Boa interior de noite São a toda Paulo. Votuporanga, boa noite a toda Guarulhos, boa noite a todos que estão aqui nesse momento nos assistindo. Tati Nunes, minha manicure, acabou de entrar. Tem mana do registro maternal aqui. Boa noite para todo mundo que é daqui do perfil Convivendo com Pacientes Extraordinários. Não pessoas. Não à toa, eu sempre confundo e falo convivendo com pessoas extraordinárias, Todo mundo. não é? Mas sabe por quê, Pedro? Justamente por esse motivo que você falou, né? Existem as pessoas portadoras de doenças raras, mas quem convive com essas pessoas que não são aliás, quem convive com esses pacientes que não são pacientes são o quê? São pessoas. São pessoas, exatamente. Não, Então sim. é aquele ato falho, né? Que na Sim, realidade. Ale, e outra coisa que eu Oi. descobri que me corrigiram, nós não podemos falar pessoas portadoras com alguma Ah, doença. sim. É É verdade. acometidas. Acometidas. Isso, Vamos porque portadoras anotar. é quem porta algo. Porta. Faz todo. Eu também fiquei muito assim, gente, nossa, faz todo É sentido. verdade. Faz São total. É pessoas que às vezes o vício de acometidas. linguagem, né? O vício de linguagem. Mas a gente está aqui Exatamente. para isso, né? Para Nossos sempre. Ninguém é perfis. perfeito, né? A gente erra sempre. Não, A gente tem ninguém é. que se A corrigir. gente, a gente faz o nosso trabalho, acho que mais para aprender do que para ensinar alguma coisa, né, Nossa, Pedro? total. Inclusive, a Fran, que está aqui online, que é uma mana seguidora fiel, também uma vez me fez essa observação, né? Que algumas pessoas têm o hábito de falar portador de deficiência. Não, ninguém porta, né, uma Porta a deficiência. Ai, deficiência. gente, Ela é isso aqui é uma acometida. deficiência. Vou carregar essa Sim. deficiência, né? Enfim. Vamos lá. Aqui a Cá também está enfatizando, não existe portador de doença ou condição. Pri, minha cunhada aqui, boa noite. Quando você falou da Isis, sim, a Isis é uma mana seguidora fiel, muito interativa, Total, eu sempre falo de você quando a gente maravilhosa. se vê. Ai, que linda, é que não tinha atualizado para mim. E a Bia também, eu tô falando aqui as manas, os rostinhos que eu conheço. Bom, e por fim, depois dessa já começar a introdução aprendendo coisa, né? Para quem ainda não sabe, então saibam agora, né? Não são portadores de doença nem de Exatamente. deficiência, são pessoas acometidas. E quero agradecer também, né, Pedro? Esse nosso encontro virtual já estava indo e vindo em Nossa, vias de verdade. acontecer, né? E agora deu E certo, aí, e eu, assim, muito honrada justamente com o convite nessa última semana do mês de fevereiro, né? Olha! Mês aí de visibilidade, é a última semana que a gente está indo de fevereiro e é um mês totalmente dedicado, né, à visibilidade das doenças raras. E dia 28 é o Dia Mundial das Doenças Raras.
Quando Exatamente. é pra ser, né, Pedro? Não Então, assim, adianta. lisonjeada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com a sua audiência e, de fato, eu espero contribuir com o meu conhecimento, com a nossa história, né? Plantar uma sementinha aí essa noite Do no bem. coração de alguém. Exato. É Você isso. quer que eu comece, então, resumidamente falando da minha história com a Lola, é isso? Isso. Tá. Falando sobre a E, síndrome, sobre. Porque nem eu tenho conhecimento sobre essa síndrome, eu acho que ela é muito rara, real. E eu queria que você falasse um pouco sobre os sintomas, sobre o tratamento, algumas dificuldades. E aí depois eu introduzo algumas perguntinhas, tá tá bom? bom. Tá ótimo, então vamos lá. Como eu já disse, a Lola é acometida por uma síndrome genética rara, e eu vou até parafrasear a Camila, que ontem ela usou aqui uma colocação que eu achei muito pertinente, maravilhosa. A doença genética não é uma doença hereditária. Não foi, Cá, Exatamente. como Foi, a ela Cá falou, colocou lembro. ontem. A gente não. A doença genética não é uma herança genética, uma herança familiar, né? A gente não. A gente, no caso, a pessoa acometida pela doença genética não herdou dos genes dos pais. É diferente Exato. de uma doença. Então, é justamente isso, né? E aí eu já pontuo essa questão, porque quando você recebe um diagnóstico de uma doença genética, a maioria das pessoas atrelam justamente a questão, né? Ai, mas vocês fizeram exame, vocês têm alguma coisa, bebê. E esse tipo de questionamento, boa noite, Di, minha amiga entrou aqui. E esse tipo de questionamento, querendo ou não, já deixa até os pais assim, meio que informação na mão. E as pessoas querendo saber de coisas te colocam até meio que num lugar de culpa, sabe, Pedro? Por isso que eu achei muito, Sim, muito válida essa colocação que a Camila fez ontem. E eu vou parafraseá-la aqui. Inclusive, ela está nos auxiliando aqui com subindo os caracteres. A nossa parte técnica. E ela fala, exato, muita gente confunde genético com hereditário. Genético é porque está nos genes. Então, vamos sim. lá. Esclarecimento feito. Bom, para quem não me conhece, de repente não foi lá visitar meu perfil, né? Na semana que o Pedro anunciou as lives, meu nome é Alessandra Dias, eu tenho 35 anos, sou daqui da cidade de Guarulhos e sou mãe da Lorena, da Isadora e da Helena. E hoje o foco é a Lorena. A Lorena tem 7 anos de vida, fora da barriga, eu sempre falo isso, sempre uso essa expressão, porque já é uma vida quando está dentro da barriga, né, Pedro? Sim, óbvio. Né? Foi concebida, já é uma vida. E foi uma gestação linda, maravilhosa, com todas as pompas e os romances. Típica. Eu não tive típica. Ela não foi assim uma gravidez planejada, mas foi uma gravidez permitida, né? De certa forma, eu preparei o meu corpo, eu estava em vias de ou faço uma coisa ou engravido. E aí engravidei sem nenhuma dificuldade, né? Diga-se de passagem que na primeira tentativa, porque eu nem tentei, nem fui tentante, foi na primeira permissão mesmo, e assim foi, transcorreu muito bem. Eu tinha. Ai, Pedro, quantos anos eu tinha? Quanto Há Pedrinho 7 anos atrás. número 7? Há 7 anos atrás eu tinha 20 e alguns anos e gozava de boa saúde, meu marido também, né? Primeira neta por parte da minha mãe, do meu pai, primeira neta menina pela parte do meu marido, já tinham Nossa, 2 netos, 2 sobrinhos, então assim, a primeira menina, aquela coisa toda, né? E eu sempre sonhei, sempre pensava, ai, no dia que eu for mãe, eu quero muito ter uma menina, eu me vejo muito sendo mãe de menina, eu quero menina, por quê? Ai, porque ela vai fazer isso, eu gosto muito de dançar, então eu já imaginava levando minha filha para aula de balé, fazendo N coisas, sabe assim, coisas então, de uma menina, coisa, coisa. eu vou te cortar rapidinho. Uma coisa muito legal em relação a isso que você está falando, que você já imaginou a criança típica, né? Típica. É legal o que você falou, porque uma vez uma mãe comentou comigo, inclusive eu tenho até na entrevista com ela, que é a mãe do Murilo, e ela fala que a gente nunca se prepara. A gente, eu falo porque eu também quero ser pai, né? Um dia. E a gente nunca parou pra pensar e falar, nossa, e se eu tivesse uma filha atípica, como seria?
a gente sempre pensa no filho típico, né? A gente sempre pensa nas coisas que a gente quer fazer com um filho típico, mas a gente nunca parou para pensar no que eu quero fazer com um filho atípico. E é um erro nosso, porque a gente tem que estar preparado para tudo, né? Para qualquer coisa. E é Mas a legal, gente né? nunca tá, né, Pedro? A gente nunca tá. Isso é verdade. Por isso que se tem uma das coisas que eu acho assim importantes nesse nosso papel de levar informação sobre esse universo da atipicidade, é justamente isso, né? Mas que seja. Então, realmente, eu projetei, né? Toda uma. Eu fiz planos com aquela bebê que estava gerando dentro de mim, imaginando mil coisas, e eu estudei muito, eu sempre fui muito exigente, eu sempre fui muito perfeccionista, eu sempre quis me antecipar muito às coisas, eu sempre quis tudo muito do meu jeito, muito pragmática, muito extremista. Muito Então, inteligente. ai meu Deus, Sempre. eu vou inflar que eu não vou caber aqui na tela. Deixa essa rasgação de seda pro final. Brincadeira, muito obrigada, Pedro. Confesso que eu não me considero tanto. Eu me considero assim, uma pessoa Imagina. curiosa. Eu sou curiosa, eu vou me Nossa. metendo nas coisas. Mas enfim, Pedro, e aí eu estudava muito sobre o desenvolvimento do bebê, já desde a barriga, né? Então eu me antecipava muito. Ai. À medida que eu ia gerando aquele bebê, era aplicativo disso, era site daquilo, era livro daquilo outro. Do lado da minha cama ficava livro de maternidade, de gestação, sabe? Eu sempre estava um mês à frente do que eu estava acontecendo, do meu momento, para eu já me preparar para o que estava por vir. Olha isso, Sim. para eu me preparar para o que estava por vir. Quando na realidade, meu bem, o futuro pertence a quem? O futuro pertence a quem? Adeus. Né? E a mana louca aqui, querendo que a barriga fosse uma bola de cristal para eu prever o que me esperava, né? Mas enfim. E aí, assim foi, gestação ok, tal, tal, tal. A bolsa rota, né? Minha bolsa rompeu com 39 semanas. Naquela época eu não tinha a informação que eu tenho hoje. Para quem de repente Sim. está aqui e não sabe, a minha terceira filha nasceu em casa, num parto humanizado, lindo, maravilhoso, onde eu fui protagonista do meu parto, né? Ô, Então, há Ale, 7 anos. Oi? uma pergunta. A doença da Lula poderia ter descoberto na gestação já? Por algum exame ou alguma característica, sei lá, que apontasse no ultrassom ou algum outro exame? Tá. Bom, os pacientes que têm cromossomo 18 anel, que eu conheço pessoalmente, as histórias de perto, nenhum teve o diagnóstico assim durante a gestação, né? Ah, Nenhum teve. Porém, com o meu conhecimento muito raso de síndromes em geral, dependendo do grau de comprometimento clínico, algumas são detectadas sim, né? Se tem alguma cardiopatia ou alguma característica. sim, Porém, foi até o que eu falei essa semana lá nos meus stories. Nenhuma, apesar das síndromes serem as mesmas, que seja, por exemplo, Down, que é muito comum, né? Nenhum Down é igual ao outro, né? exato. Assim como nenhum cromossomo 18 em anel é igual ao Igual outro. ao outro. Existem aquelas características que são muito particulares, peculiares, tal, que tá até aí na ciência, nos estudos, tal, Exato. mas enfim, poderia como não poderia. Porque a Lola, se eu falar para você de grau de severidade, a Lola não tem um grau tão severo de comprometimento das questões atreladas à síndrome. Certo. Tanto é que quando ela era Uhum. bebê e tudo tal, muitas pessoas não notavam por ela não apresentar características. Porém, se ela tivesse algum quadro de cardiopatia, ou uma fenda palatina, ou alguma outra coisa, poderia ter sido notado de repente no ultrassom alguma coisa, mas não daria para Sim, saber que seria cromossomo 18N anel, né? Então, entendi. foi Então não ok. existe um exame específico para detectar algum rastro Nesse dessa. momento, nesse momento não. Nesse Ah, momento tá. não tem, né? Entendi. E aí, tudo correu bem, né, e tal. 39 semanas, cheguei no hospital. Aí eu passei por uma cesárea, porque, como eu disse, eu não tinha a informação que eu tinha hoje.
Mas tudo ok, chorou ao nascer, apgar de 9 e 10, ficou no quarto comigo, teve alta comigo, mamou ao nascer e tal. E só que aí tem um ditado que diz que quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? E eu havia lido muito, eu já queria interpretar o choro disso, choro daquilo outro. O olhar, não sei o quê. Eu estudei a cor do cocô, o cocô verde, cocô amarelo, cocô Tudo. não sei o que lá. Tudo. Eu assim, tipo, eu tinha um manual. Eu tinha um manual da minha bebê, só que não. Então, desde o primeiro momento, eu estranhei alguma coisa. Alguma coisa me incomodava, eu achava, não sei, alguma. Enfim, aquela pulguinha atrás da orelha. Só que como Sentia eu sentia que tinha alguma coisa estranha no ar. diferente. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas. E foi o que eu te falei, né? Como eu estudava muito, eu era muito exigente, muito perfeccionista, era no passado. Era. E eu vou dizer, depois eu vou explicar por que se era no passado. Porque que faz total sentido, inclusive a Lola ter chegado na minha vida, nas nossas vidas. Mas alguma coisa me incomodava e eu não sabia o que. Só que aí eu pensava, meu, eu sou tão exigente que de repente eu tô caçando pelo em ovo, né? E só que aí tinha uma característica muito curiosa, que a Lola era uma bebê muito quietinha. Ela não chorava. Não se ouvia choro de bebê nessa casa. E as pessoas falavam assim: nossa, você tem que erguer as mãos para os céus e agradecer. É isso Porque, que nossa, Deus mandou para você uma bebê quietinha. Porque tem gente que não dorme, tem criança que só chora, chora de dia, chora de noite, a mãe não consegue dormir. Olha essa bebê, é um anjo, bebê anjo. E aí eu li um livro chamado Encantadoras de Bebês. E nesse livro tinham, acho que, 3 características de bebê. E um desses bebês, assim, as características, né? Pelo comportamento do bebê, Aham. era bebê anjo. Aí eu falei, ai, realmente. Lá no livro, tudo eu falava assim. Lá no livro que eu li, tem um bebê que é o bebê anjo. Então, a Lorena é o bebê anjo. Eu gostava muito de nomear as coisas e me basear nas leituras, nas coisas, nas pesquisas que eu havia Sim. feito. E outra coisa também que me incomodava demais são os pitacos, né? Os palpites. Nasce um filho, nasce os palpiteiros. Tarará. Então, muita gente dava muito palpite. Então, foi até um Sempre, escudo né? que eu encontrei. Foi até um escudo que eu encontrei quando alguém vinha querer dar pitaco palpite na minha maternidade, querer ensinar a mãe a ser mãe. A ser Falar, não, mãe. isso aí eu sei como lidar porque eu já li. Eu já li isso aí, não, eu já sei, e eu só aceitava a opinião de pediatra e tal. Enfim, Pedro. E aí os dias foram passando, eu me incomodando, aquela bebê que não chorava, não chorava de sono, não chorava de fome, não chorava de frio, não chorava de xixi, não chorava de cocô, não chorava para tomar banho. Enfim, não Chorando chorava. por nada. Não chorava para nada e todo Nem quando mês eu ela batia sentia no cara. fome. Nada, Pedro. Nossa. Ela não chorava, ela não reclamava. E assim, como eu me dediquei única e exclusivamente também, eu me antecipava às coisas, né? Sim. Eu acho que eu também nem dava espaço, de repente, para se ela quisesse chorar, por exemplo, Você né? ficava muito É, afoita, muito em cima. sim, muito Por ser a primeira preocupada, né? maternidade. Muito Sim, preocupada. exatamente. E como eu era muito perfeccionista, eu não queria dar margem para erro para nada, né? Para nenhuma crítica, para nada. Então, Sim. eu. E assim foi tocando o barco, e consulta após consulta, e aí na consulta de 5 meses, a pediatra fez uma observação para mim. Ela falou assim: olha, Alessandra, eu tô achando a Lorena muito quietinha. Nessa idade, geralmente os bebês, eles chegam aqui no consultório já explorando o ambiente, se incomoda quando a gente vai medir, vai tirar a roupinha para pesar, chora. A Sim. Lorena sempre muito quietinha, com aquele olharzinho parado, tal. Só que aí eu vou abrir um parênteses. Aquela quietude da Lola me incomodava de uma forma que às vezes eu falava para as pessoas, né? Eu falava assim, nossa, mas ela é quieta demais. Não, para, é coisa da sua cabeça. Agradece a Deus, porque eu sou muito agitada, meu marido também é muito agitado. Eu falava assim, de repente, Deus mandou uma bebê anjo Deus para mandou mim para um equilibrar, né? equilíbrio, né? Um equilíbrio, porque eu agitada desse jeito, a pessoa se manda uma bebê agitada também, todo mundo vai ficar levando choque o Tá tempo todo, meio louco. curto-circuito nessa casa, né? Ô, Ale, e deixa Eu eu, falei, deixa eu fazer uma pergunta. claro, Essa síndrome dá pra detectar no teste do pezinho ampliado? Ou no teste do pezinho tá. normal? No Infelizmente ampliado? não. Ah, Infelizmente não, Pedro, porque
São em torno de 50 a 55 doenças raras que são detectadas no teste do pezinho, né? Ampliado. Aham, do Mas, ampliado. mas essa especificamente não, porque ela já é detectada através de mapeamento genético, exclusivamente Ah, mapeamento genético. nossa, e demora para sair mapeamento, não demora? Um pouco, e também são exames, Ai, todos os exames que envolvem essas questões assim, né, mais profundas, são exames caros, tal. Infelizmente, não. Mas se a Lola tivesse mais algum comprometimento atrelado à doença, provavelmente iria ter um sinalzinho de alerta ali, né? Só que na ocasião entendi. também eu fiz o teste do pezinho comum no hospital, o básico que eles Uhum. oferecem mesmo. E o Então Ale, eu não e teria assim, tido. e assim, as características que a médica, ela falou que não chorava. E Sim, tipo assim, os primeiros sintomas que ela começou a ter? Já foi o não chorar, né? então, os primeiros sinais, muito quietinha, né? Pouca comunicação visual, não tinha comunicação visual, não explorava o ambiente e tal. E aí, quando a médica me fez essa observação, à medida que eu falava para as pessoas, né? Mas ela é quietinha, as pessoas falavam que era coisa da minha cabeça, eu fui guardando aquilo para mim, né? Falei, Sim, meu, não vou ficar falando mais com ninguém e tal, mas aquilo me incomodava, só que eu não dividia. Então, quando a pediatra fez essa observação, eu falei, é isso mesmo, doutora, é isso, isso e isso, eu tô incomodada com isso, isso e isso, e bebê. Ela falou assim, eu tô Alessandra, quando se certa, trata de. eu sentia. Aí, quando ela falou assim, Alessandra, quando é criança, eu prefiro errar pelo excesso do que pela falta, eu vou encaminhar a Lorena para o neurologista. Aí foi o primeiro baque. Naquele momento. Porque, Pedro, quando uma situação não faz parte da sua realidade, quando você não convive com pessoas e pacientes extraordinários, o seu conhecimento é muito raso, é muito superficial. Muito raso. Falava neurologista para mim, eu achava assim, neurologista é médico que cuida de gente louca. Fisioterapia só cuida de idoso e acidentado, pessoa quebrada, com o osso para fora. Vai fazer fisioterapia para recuperar movimento. Recuperar movimento. Movimento. Recuperar Olha movimento. como A a minha gente, visão a gente era tá essa. sempre. Eu não tinha a visão de que a fisioterapia era até para adquirir movimento. Eu só achava que Exatamente. era para recuperar movimento perdido e não para adquirir o movimento que não está tendo, entendeu? E aí, quando ela falou neurologista, Já fui. aqui estão dando uma sugestão para deixar para o final. As perguntas para o final. Quando ela falou neurologista, foi o primeiro balde de água fria. Eu falei assim, quê? Neurologista? Ela falou assim, Alessandra, para ela poder avaliar melhor e tal. Enfim, já saí de lá derrubada, derrotada. Marquei essa neurologista e quando eu cheguei na neurologista, que aí ela apontou outros aspectos, outras características mais concretas, mais palpáveis, né? Que era a hipotonia, que com 5 meses a Lorena Hum, não sentava, não era firminha. Ela falou, olha, sua filha já não se falou lá aí, ó. equilibrava. Ela é hipotônica, tá? Muito molinha. Então eu vou encaminhar ela para fisioterapia. Eu falei, fisioterapia? Ela falou assim, sim, fisioterapia. Pedro, foi o que eu falei. Eu só via, assim, só imaginava idoso e acidentado fazendo fisioterapia. Eu falei, o quê? Uma bebê Meu de Deus. 5 meses. Hoje eu sei que Faz tem fisioterapia. bebê na UTI que faz fisioterapia. Faz Fisioterapia fisioterapia. respiratória. Mas, Pedro, pra mim, eu nunca. Meu, fisioterapia. Aí eu lembro que minha mãe tinha me acompanhado nesse dia, ela ficou no saguão do hospital, esperando eu sair. Eu desci aquele elevador assim, ó. E aí passou uma série de exames. Como ela passou exames de sangue, normalmente esses exames de laboratório, análise clínica, você vai lá, não precisa, recolhe o seu sanguinho, no outro dia você pega o protocolozinho, pá, e pega o resultado na Pronto. internet, né? Pronto. Peguei lá as guias dos exames, mas a partir daquele momento, eu já me tornei uma mãe desbravadora. Falei, não, como é que é? É neurologista? Vamos na neuro. É Vamos na fisioterapia? neuro. Vou ligar lá no convênio, não quero perder tempo, entendeu? Tipo, deu uma Exatamente. semana, eu já tava lá com a Lorena na fisioterapia, mas eu achava aquilo muito estranho, porque eu tirava ela do peito, mamando, e entregava pra fisioterapia. Falei, como pode uma bebê mamando fazer fisioterapia? E eu olhava para aquilo e achava aquilo. Falei, gente, tira do meu peito, faz Surreal, fisioterapia. surreal, porque, E, porque a e a gente não tem. Não sei, o que que vai fazer? não Tem que tem noção. fazer. Não E tem aí, noção. Pedro, hoje eu tenho assim total admiração, sabe? Ovaciono, estendo o tapete vermelho para esses profissionais.
Porque no Sim, início eu total. desdenhei, eu desacreditei. Eu vi a fisioterapeuta e falei assim, gente, fica mexendo a perninha, mexendo a perninha, mexendo a perninha, tira a minha do meu peito pra mexer a perninha. E hoje, meu bem, se não fosse aquela Se não perninha que fosse ela ficou aquela. mexendo, a Lorena não estava aí se equilibrando nos obstáculos das calçadas da vida. Sim. Só que quando é desconhecido, né, Pedro, a gente julga. A gente A recusa, gente porque o é conforto não deixa a gente sair para zona, para se arriscar, para se né, para arriscar, aprender, exatamente. A gente fica para muito na zona de levar tapa conforto na com medo das cara. coisas. Exatamente. Então, e aí, enfim, e aí eu tava com esse, em vias de fazer esses exames de sangue, eu falei, isso aí é rapidinho, fui deixando passar, até que um dia eu fui fazer, e aí um exame não saía, que era o tal do cariótipo, né? Eu falei, que exame demorado, Demorado. cariótipo. Super. Demorou um pouquinho, assim, não demorou muito, mas demorou um pouquinho para sair, porque foi análise clínica geral, né? Das condições de se estava faltando alguma vitamina para Lola, aquele geralzão, mas o cariótipo em si estava demorando e a fisioterapeuta sempre perguntava para mim, aí, já saiu o resultado? Já saiu o resultado? Então, assim, a Lorena já começou a receber o tratamento ali de 5 para 6 meses, todo acompanhamento, mas ainda sem diagnóstico, enquanto eu aguardava o resultado do cariótipo. Uma coisa também que eu posso falar, assim, graças a Deus, né? A gente também dispunha ali de condição, de convênio médico, para poder ter acesso, né, a Ainda tratamento, a bem, né, amiga? exames e tal. Mais Ainda rápido, bem. né? Exatamente, Pedro. Então, isso é importante, assim, eu ser grata publicamente, porque não é a realidade de todo mundo que se De depara muito. numa situação assim, né? Infelizmente. Mas seguimos. E aí a Lola começou, e aí daquele momento também já veio também uma porrada de encaminhamento para todas as especialidades médicas da vida, inclusive ginecologista. Olha, Quando a médica falou assim, pelo amor, ela falou assim: olha, Alessandra, ela vai ter que passar com otorrino, com endócrino, com gastro, com geneticista. neuro, com cardiologista. Geneticista ainda não, foi quando saiu o cariótipo. E Ah, tá. ginecologista. Eu falei, ginecologista? Como assim uma bebê vai na Uma ginecologista? bebê. Porque criança passa com pediatra. Eu falei, não, ginecologista, você imagina o que é a mulher lá na ginecologista. Sim, porque Sim. algumas síndromes e algumas doenças acometem também os órgãos genitais, né? Olha, sim. Cromossomo 18 em anel, inclusive, no órgão genital masculino, pode prejudicar crescimento do Nossa. órgão, essas coisas. Sim, sim. Tem E como, síndromes que. e Hum? como funciona essa síndrome? Quais são as características dela? Bom, no geral, né? Cromossomo 18 em anel no geral. Fisicamente falando, tem algumas características que são os fenótipos, né? Pode ter o olho mais afastado, as orelhas mais baixas, a questão aqui da mandíbula também mais projetada, os mamilos mais afastados. A Lola, por exemplo, e todos os cromossomos 18 em anel que eu já vi, tem a mesma característica das mãozinhas, né? Os dedinhos fininhos e mais compridos. A Ah, Lola, por exemplo, ela não tem as falanges, falta uma falange dela do dedo indicador. Igual o nosso dedo indicador, chega até mais ou menos aqui. O dela é sim. mais curto. E isso foi uma das primeiras coisas Ah, que eu percebi quando ela mamava com poucos meses de vida. Normalmente olha, as crianças mamam fica com segurando a aqui na mãozinha. mamãe, né? É, A Lola não usava os dedos indicador. Isso foi uma das coisas que começou a me incomodar. Ela segurava com esses 3 dedos, esse dedo era como se fosse um membro que não recebia informação, sabe? Não nossa, recebia estímulo. E aquilo eu estímulo. achava curioso. Por que que ela não usava o dedo indicador? Então, até hoje é uma questão assim muito delicada para ela por causa disso daqui, né? O Sim. escrever, a pega a pinça, ela tem o dedinho mais curtinho, então ela faz muito isso aqui. E é uma das características do cromossomo 18 em anel. Além de baixo peso, a hipotonia, alguns casos convulsionam, tal, que não é o caso da Nossa, Lola, como eu já disse, né, num grau assim moderado. O maior comprometimento da Lola é cognitivo no desenvolvimento motor, na questão da fala, né? Mas eu sim. fiz todas as baterias de exames, tal, e enfim, E aí afeta algum órgão interno? então, como eu te disse, né? As síndromes no geral, igual uma característica que é muito comum no Down, por exemplo, é a cardiopatia, né? Cardiopatia. É uma parte dos pacientes de síndrome de Down são cardiopatas.
Então, pode ser o caso do cromossomo 18 em anel também, que é o Também. caso do Pedro Américo, que é lá de Minas Gerais, de Araxá. E ele passou por uma série de cirurgias quando nasceu, complicações no pulmão, Nossa, coração, usou gastro. Então, assim, cada é, paciente sim, uma sim, característica diferente. exatamente. Exatamente, assim como o ser humano, cada um é único, Exato, cada um é né? de um jeito. Então, até os pacientes da mesma síndrome não tem como você compará-los entre si. Você tem um parâmetro, né? Tem aí a ciência, tem os artigos acadêmicos que você tira como parâmetro, mas você só vai comparar o seu filho ao seu próprio filho mesmo. E aí tem o momento do Certo. É. diagnóstico. Você quer que eu já introduza? Eu vou introduzir as perguntas porque tem a ver com o diagnóstico. Claro, claro. Eu acho que vai ficar bem legal, ó. Bora Como lá. foi? Ó, nós temos de 18 minutos? Temos 18 Tá. minutos. Ui. Aquela. A gente fala pouco, né? Parte 2. Vai ter que ser a Parte parte 2. 2. Como foi Diga. descobrir o diagnóstico? E já Tá, fala com quantos anos ela tinha? tá. Diagnóstico, então, estava nessa fase da investigação, né? Dentre os exames que a neurologista havia solicitado, tinha o cariótipo. Então, foi com 6 meses, ela já estava fazendo a fisioterapia, e foi com 6 meses eu peguei o resultado da pior maneira que eu poderia ter pego, que foi no Google, né? E como foi pegar esse diagnóstico? Foi horrível. Foi horrível. Nossa. Não vou usar filtros aqui, tá, Pedro? Eu tô de um jeito que eu tô assim já. Sem filtro. Foi horrível, foi a treva mesmo. Assim que eu peguei o diagnóstico, eu já recusei a Lola naquele momento, já veio aquele sentimento de negação, de rejeição, de não reconhecer mais. E eu já joguei no Google, porque o raso conhecimento que eu tinha sobre essa questão de cromossomo foi o que eu vi no ensino médio, quando a gente estava em aula de biologia de reprodução, que falou de Aquela gene, coisa de bem cromossomo, resumida. de meiose, de mitose, da ervilha, de não sei o quê. Até o doutor aqui que vai fazer parte da sua live, eu acho, entrou, geneticamente, Matheus. Doutor Matheus, Genética, Matheus, Wiki, doutor né? Acho que é Matheus, Wiki. então, essa coisa de genética, não sei o quê. Então, eu tinha visto isso superficialmente lá no ensino fundamental. Então, assim, o que você espera quando você pega o resultado de um exame? Nada consta, valor de referência, ok. Quando eu vi lá embaixo, escrito assim, no rodapé do exame, eu tenho essa cena nítida na minha cabeça, eu sentada no sofá, amamentando a Lorena com o iPad na mão, e eu leio: cariótipo feminino com cromossomo 18 em anel. Eu falei, o que é isso? Aí eu já comecei a me dar uma tremedeira já, aquele frio. Falei, não, quem que tá escrito nada consta. Né? Tipo, ok, cromossomo 18 em anel, Google. Que é isso? Aí já veio já um artigo Nossa. É acadêmico, porque a aí o primeira Google já tem todo pesquisa. aquele negócio que às vezes não tem nada a ver. Já Sim, aumenta como a muito, dá Camila falou ontem, características, né? como a Porque Camila falou ontem. infelizmente são as aberrações, as maiores anomalias que vão para estudos, né? E que são publicados, tal, que eu também não julgo. Assusta, assusta, mas não julgo porque é dali que vem toda a informação, né? Mas É a dali gente que não vem toda a pode tirar aquilo informação. como base, porque é Não, justamente mas é aquela na hora máxima, você nem né? pensa. Você acha que você vai falar, Então, ai não, não vou tirar isso exatamente. como base? Nunca. Nunca você já pensa que sua criança, você vai olhar para sua criança, ela vai virar aquela criança que você acabou de ver ali no Google, né? Mas é bem aquela máxima que eu adotei para a vida, que diagnóstico não é destino, não é uma. Sim. Ai, deu uma Você travada. nem vai acreditar quem Gente, me só ligou travou pra mim. agora. Você nem Ai, vai não vai. acreditar quem me Voltou, ligou neste voltou. momento. Voltou. Roseli, Instituto Vidas Raras, me ligando. Roseli, você não está assistindo a nossa live, Ai, Roseli? nossa, não Aproveitar acredito. que. Aproveitar que tem mais mana que entrou aqui. Então, Pedro, então nesse momento eu peguei o diagnóstico, dei um Google e já me deparei com as piores aberrações, com as anomalias mais severas.
sabe? E aí comecei a ler sobre outras síndromes também atreladas. Então não fiquei só ali no cromossomo 18, aí eu fui ler de síndrome que criança pode nascer com o olho só no meio da testa, e não sei o que, não sei o que. Enfim, eu me muniu de Nossa. informações no pior momento e da pior maneira possível, mas eu também não julgo. E o que você vai fazer? À noite, amamentando no sofá, você vai atrás de um E médico outra, a receitar? gente, nós que não convivíamos, né, com pessoas atípicas, a gente não faz noção nenhuma. Inclusive o capacitismo. Gente, eu era uma pessoa capacitista, Eu também porque já fui essa pessoa. eu já fui sim, eu assumo. E graças a Deus eu melhorei. Nossa, não sou mais. Ainda Não, bem. então, que maravilha, né? Porque Mas eu então, fico Pedro, observando as coisas que eu falava. Porque assim, quando a gente não convive, a gente julga, a gente olha, tem toda essa infelicidade, né, dentro de nós. E a partir do momento que a é, gente consegue entender o que é aquilo, é um baque total. É uma coisa, mas é uma coisa muito boa também. Ale, eu tenho outra perguntinha aqui bem legal. Quais hum, foram as dificuldades e adaptações no começo? Eu falo assim, em relação à casa, família, o relacionamento com seu marido, por ser o primeiro filho de vocês dois, aquela coisa toda diferente, tudo ia mudar, todos aqueles planos que você tinha feito no começo. Como foi essa adaptação? então, a maior dificuldade que eu enfrentei foi comigo mesma, de aceitar, de admitir. Eu passei muito tempo assim, tipo, escondendo a Lola, né? Eu não me sentia Uhum. confortável, tanto é que a Lola tem 7 anos, eu só fui tornar a nossa história pública mesmo, torná-la pública, inclusive aí nos meios das redes sociais, quando ela estava com 5 anos. Então, a minha maior dificuldade, acho que no início, foi aceitar, compartilhar essa informação. Adaptações. Então, no primeiro momento, eu também achei que a minha vida tinha acabado ali, porque a referência que eu tinha, inclusive, de pessoas deficientes eram pessoas que vegetavam. Para mim, era isso. Então, eu imaginava que dali a alguns dias a minha filha iria parar total, que ela ia ser um vegetal, que ela ia depender de mim para o resto da vida. Então, naquele momento, eu achei que a minha vida tinha acabado ali. Foi isso que eu imaginei. Acabou minha E, tipo, vida. você ficar presa àquilo. Eu não vou trabalhar mais, eu não vou ter vida social, eu vou viver para cuidar de uma criança dependente 100% de mim. E em relação ao meu marido, ao relacionamento, eu digo que no primeiro momento eu acho que ele não entendeu como eu entendi. Eu não julgo por isso, porque na Sim. realidade foi necessário. Eu tomei a causa da Lorena com unhas, dentes e toda a minha força. E eu meio que deixei o meu marido fora. De Tipo, eu falei assim: lado. deixa comigo que a situação é minha e você vai trabalhar para pagar a terapia. Tipo isso, Sim. sabe? E eu vou fazer o corre. Eu fiz errado, mas naquele momento talvez foi o melhor a ser feito, porque se duas pessoas entrassem em luto dentro de casa, quem ia ir à luta? Mas na verdade, eu acho que você nem entrou no luto, né, Ale? Porque assim, eu Cara, acho que você não teve esse tempo de entrar no luto. Porque se você perdesse esse tempo de entrar no luto, você jamais iria à luta e jamais estaria aqui hoje. Ou Pedro, na estaria, só que demoraria realidade, mais. eu vou até falar assim para as mães que estão aqui: permitam-se viver o luto, é necessário. É É necessário. necessário, é necessário viver o luto, sabe, Pedro? Eu não vivi vários lutos na minha vida, eu sempre fui atropelando tudo. Eu sempre entrei no campo com a bola rolando. Eu sou aquele trenzinho que passa pelas estações sem apreciar a paisagem e é necessário. Mas enfim, então, meu marido não entrou na mesma vibe que eu naquele momento, porque eu li, eu sabia eu falei assim, gente, não é uma coisa séria, não é caso de vida ou morte da Lola, mas aliás, não é uma coisa grave, porém é uma situação muito séria, Sim. né? Então eu tomei aquilo para mim de certa forma que meu marido falou, ok, eu não sou necessário para correr atrás das coisas, a Ali vai correr, então houve um equilíbrio, né? Mas houve julgamento, eu ouvi coisas que eu não gostaria de ouvir, envolvendo até questão de religião, aquele Nossa, capacitismo explícito, que até eu então eu nem sei. sabia que era, mas o capacitismo fere, sim, Com machuca, certeza. sim, e foi isso, Pedro. Então, assim, e das dificuldades, né? Você está no escuro com uma informação que
cromossomo de anel, onde existe? É, eu quero reverter esse quadro, o que que eu faço, né? Então, entrei em contato com o Hospital das Clínicas, corri atrás de profissional e tal. E assim, graças a Deus também. Então, agora eu vou me apropriar do elogio que você me fez. Muito obrigada por você ter me chamado de inteligente, né? Porque, infelizmente, Pedro, as pessoas que nascem deficientes, elas não escolhem as famílias que elas vão nascer com Sim. maior grau, com mais grau ou menos grau de instrução. Então, assim, graças a Deus também, aos meus esforços, mérito meu também, eu sou uma pessoa instruída, que sei buscar Total. informação, que eu sei entrar e sei sair, eu sei ir atrás. Mas já me deparei com pais que davam vontade de pegar assim no colo e falar: eu te levo, vamos comigo, sabe? Pela Eu sei. dificuldade da fala, pela dificuldade de acessar uma informação e tal. Nossa, total. Inclusive, Exato. eu vejo aqui na cidade onde eu moro isso. Essa questão, por ser interior, uma grande dificuldade na informação. Aqui as pessoas não sabem o que é o teste do pezinho ampliado, Então, pois é, Pedro. E é uma sabe? realidade. E é uma É uma realidade, realidade que a gente exatamente. vive, é uma grande realidade, é a realidade da maioria, mas graças a Deus você tá aí, né? Sim. Ô, Ale, eu tenho algumas Hum, outras perguntinhas. Ó, nós pode temos fazer. 8 minutos. 8 minutos. Não, 8 minutos. Tá. É, o que você falaria para as manas futuras que vão receber o diagnóstico? Isso aqui, ó. Acredita e vai. Nossa, arrasou. Segue o baile. Segue o baile. Eu vou falar o que eu ouvi do geneticista, tá? E ouvi de um pediatra. Primeiro eu vou falar assim, mana, eu te entendo, tá? Eu também não planejei, ninguém planeja, ninguém projeta. Senhor, me manda um filho mutilado, me manda um filho sindrômico, me manda um filho deficiente, cego, surdo, mudo. Não. Até a gente fala assim, não importa se é menino ou menina, a gente só quer que venha com saúde, né? Então, assim, não vamos falar assim, ai, pais, filhos especiais para pais especiais, você é uma guerreira, não sei o quê, você foi escolhida. Blá, blá, blá. Meu, ninguém quer ser escolhido. É desafiador, é um aprendizado, é uma missão, mas não é fácil, não são flores o tempo Ah, todo. Não é tipo privilégio. Então eu diria isso para essa mãe. Acredita na sua capacidade e vai. sempre. Porque ninguém detém uma mãe desbravadora, uma mãe que vai lutar pelo seu filho. Então acredita e vai. E o que eu ouvi do geneticista, que parece ser duro ouvir, mas foi o que eu ouvi. O que o que tem, e o que existe não vai mudar. Porque eu chorei no geneticista, eu falei, o que dá para Olha, fazer? O cromossomo de anel é uma deleção da parte do cromossomo. O cromossomo é o X, tem o braço curto e o braço longo. Houve uma deleção nas duas pontas do cromossomo da Lola, e aí ele se soldou formando um anel. Eu queria saber onde estava essa ponta. Falei, doutor, olha a loucura, Pedro. Eu falei, doutor, abre a Lola, não tem um jeito de procurar no sangue dela. Onde está? Ele falou assim, Alessandra, foi embora, material genético que perdeu. E como foi material genético embora, foi informação genética vital para o desenvolvimento. Não tem o que fazer, a vida é daqui para frente. O que você vai fazer é procurar meios e tratamentos para que a Lorena tenha a maior qualidade de vida possível. E o exatamente. que A sua outro, vida e o que começou outro a partir do nascimento Exatamente. dela. E aí é quando a gente fala do luto, né? A gente tem que enterrar aquela criança que a gente projetou e planejou ter um dia, que até então era perfeita pra gente, para aceitar aquela criança que tá ali na nossa frente. Sim, Eu precisei enterrar aquela Lola bailarina que eu projetei um dia para aceitar a Lorena como ela veio. E o que eu ouvi de outro pediatra também, ele me indicou um livro. Tomem nota, quem tiver interesse. Eu não peguei o livro aqui agora, mas enfim, depois eu posso postar nos meus stories. Quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. Quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. É o livro, é um pai que relata a história justamente de um filho acometido por uma doença. E numa parte do livro ele fala assim: a pergunta não é por quê, e sim para quê.
Olha. Porque é um dos questionamentos que a gente faz no início. A gente questiona Deus, mas por quê? Por que comigo? Por que com a gente? O que que eu fiz? Pedro, eu queria resgatar na minha memória, eu queria fazer uma regressão do dia que a Lorena foi concebida. O que que eu fiz? Se eu fiquei pulando, eu falei, Jesus, eu não uso droga, eu não bebo, eu não fiz nada. O que fez perder esse pedaço do cromossomo da minha filha no ato da concepção? E a pergunta não é essa, por quê? E sim, para quê? Para quê? Para quê, Pedro? Para ensinar a Alessandra pragmática, perfeccionista, que quer tudo no tempo dela, que a vida não é assim, que a vida não é perfeita, que não é no nosso tempo. Me arrepia falar, sabe? Que não é do jeito que a gente Que a quer. gente quer, na hora que a gente quer. Do Às vezes jeito que a nem é gente isso que quer. a gente merece. Exatamente. Que a gente não tem o dom de prever o futuro e tampouco se preparar pelo que está por vir. A gente tem que viver. Exatamente. Né? Então a Lorena veio como veio, e eu não sei o maior propósito de tudo isso, mas dia após dia ela tem me colocado onde eu tenho que estar. Eu acredito na minha missão, não à toa eu tô aqui essa noite, não à toa amanhã eu vou dar um spoiler, eu vou dar uma entrevista. Amanhã, mano. Não pode Eu vou falar dar pra uma quem? entrevista. Posso, eu acredito que eu posso, para a TV do Palácio do Governo. Sim, porque para quem Chique, não né, sabe, gente? tá rolando uma exposição das doenças raras na linha Lilás do metrô. Sim, eu vi que o E Instituto das também, Aras publicou. sim, e aquele grafiteiro, aquele artista Vespa, pintou um muro na linha amarela, na última estação da linha amarela que ainda não está concluída. Ai, Ele que também vai ceder essa tudo! entrevista para o Palácio do Governo. TV dos Bandeirantes, é uma coisa assim, né? Porque eu recebi tanta informação, foi tudo agora no final da tarde que veio o Eu convite e sei. tal. E eu, para quem não sabe, eu sou jornalista de formação, então meu sonho era trabalhar na TV, Nossa, vai arrasar nessa entrevista. Eu já tô sabe? Então, ansioso. assim, a Lola me colocou no caminho que eu quis, porém um caminho com alguns obstáculos a mais, mas quanto maior a batalha, maior a nossa vitória, Total. né? O gostinho da vitória é muito maior. Então, assim, mana, pegou o diagnóstico, acredita e vai. Acredita e vai. Não é por quê, e sim para quê. Sim. Ô, Ale, eu vou fazer mais uma perguntinha. Nós temos 2 minutos. Como amigos, familiares e pessoas em geral pode ajudar? Quando a gente Certo. se trata da informação, no caso Tá. da síndrome da Lola. É uma síndrome muito desconhecida. Eu só conheço a Lola. Só conhece a Lola, né? Tem outros casos, sim, no Brasil. E tem alguns comentários aqui, eu adoraria. Se cair a live, vamos entrar mais 5 Vamos voltar, a minutinhos? gente volta. Eu A salvo gente e a volta gente mais 5 volta. Porque minutinhos, tem mais tá? algumas perguntinhas aqui. Beleza. Sim, Maravilha, tô aqui. Tá. A Camila super concordando aqui comigo, né, na situação dos pais. Na próxima encarnação eu quero nascer pai também. Olha só, como que as pessoas podem ajudar? Primeiro, pessoal, anticapacitismo. Evitem nossa, total. comentários que machuquem, né? Eu não sabia o que era isso. Por exemplo, algumas pessoas falam assim: eu ouvi falar, nossa, mas ela é tão linda, nem parece que é especial. Então quer dizer que as pessoas deficientes, as pessoas Tem que especiais, ser é feia. regra ser feia, não pode ser bonita, Exatamente. né? É Eu igual, ouvi, nossa, eu vi um comentário uma vez que era assim, nossa, mas ele pratica esporte e tem cadeira de rodas? Tipo, gente, não são aberrações, não são monstros. São pessoas com são algumas pessoas limitações limitações que todo mundo tem, que tá, todo meu mundo querido? tem. É Todo igual, mundo tem. exatamente. É igual escolas que falam que são Inclusivas? inclusivas, e aí o aluno vai estudar, um aluno atípico vai estudar junto com os outros alunos, e o professor vai e muda todo o conteúdo. Gente, isso não é uma escola inclusiva. Mudar o conteúdo não é ser inclusivo. Adaptar o conteúdo, o mesmo conteúdo, para as dificuldades daquela pessoa que é inclusão. E as pessoas não estão sabendo que é isso. Eu já tive amigos com algum tipo de deficiência que o professor passava tipo matéria do 5º ano e a gente no primeiro colegial. Não é Capacitismo, inclusão né? isso. Capacitismo Exatamente. total. Yes, Tipo, mudar de estamos de cenário. volta.
Por isso que você demorou um pouquinho. Demorei um pouquinho. Sim, ok. Quer esperar um Então, pouquinho, Ale? Pra ver se a galera vai voltar? pode, vamos só Onde a gente estava que ruminar, agora... vamos ruminar a deixa final, né? Que era onde você falava da questão do material alterado versus material Ex- adaptado e Total. tal. Que não tem Você nada falava disso. de... A Cristina voltou. A gente vai Oi. ter uma live, eu vou ter uma live muito legal com ela, que nós vamos falar sobre a higiene oral em pacientes com Olha. alguma deficiência. Sim, Uma sim, vez, que é uma questão também. Ó, meu é sobrinho uma questão muito aqui me importante. dando biscoito, Lucas. Oi, Sabe por Lucas. que eu Tá acho treinando com importante, Ale? beijo. Porque Beijo. Hum. eu fiquei pensando, e as crianças que têm atráqueo não utilizam a boca? Como que funciona essa higienização? Nossa, é Eu achei importante isso, verdade. porque às vezes tem pais que não têm condições de pagar uma fono, porque normalmente é a fono, né, que estimula na escovação. Entendeu? Para Eu fiquei você ver, pensando né? nisso. Achei É importante a muito gente abordar. curioso. É Muito muito curioso. curioso, Pedro. E eu te digo mais, olha só. Quando eu falo assim, que a gente acaba aprendendo muito. A Lola, ela é respiradora bucal, né? Ela respira pela boca. Ela já até Sim. fez cirurgia no início do ano passado para tirar a amígdalas, adenoides e afins. E aí foi uma informação que eu até tive, né? Ela tem bastante cáries na boca e eu sempre Olha, cuidando dessa higiene, evitando ao máximo doce, não ficar comendo besteira. Eu falei, gente, mas de onde vem essas cáries? Blá, blá, blá. E é um dos motivos, como fica com a boca muito aberta, né? Porque tem crianças que têm a hipotonia, musculatura sim, eu vi facial que mais você flácida, falou baba. sobre a Ela tá usando a fita. bandagem. Isso, ela tá usando a Isso. bandagem terapêutica, porque a boca muito aberta é uma porta aberta para proliferação de bactérias e tal. E aí é onde também pode ocasionar as cáries, né? Então é um assunto também muito importante. Aí, ó, diminui a salivação, a doutora aqui Doutora Cristina. ratificando o que eu disse. Rafa, boa noite. Oi, Marta, boa noite. Bom, estamos aqui na parte 2, em vias de finalizar, né, a live. Sim. E aí você tinha Eu tinha perguntado, feito né, uma pergunta, não Pedro? deu tempo de responder. Sim, Uhum, mas de como que que. as pessoas Aliás, você podem começou, se não ajudar? me engano. É. De que forma os amigos, De que forma familiares e pessoas é, podem ajudar. às vezes, ainda, eu confesso que é um termo ainda novo para mim, a questão do capacitismo. Então, as pessoas, até minhas seguidoras, minhas manas, meus manos, estão sedentos por informação. Eles querem que eu aborde mais essa pauta sobre Sim, capacitismo é muito para como importante. não cometer o capacitismo. Mas é muito simples. Como tudo na vida, se coloca no lugar da outra pessoa. Quando você tiver dúvida do que você vai falar, fale para você mesmo internamente. E se coloque no lugar da outra pessoa e se pergunte: eu Exatamente. gostaria de ouvir, Pensa, eu né? estando nessa situação, eu gostaria de ouvir isso? Né? E como ajudar? Oferecendo ajuda, essa é a palavra. Você precisa de alguma coisa? Você quer ficar sozinha um pouco? Quer que eu fique com a sua criança? Sim, Você quer que eu faça uma comida para você? Porque houve um tempo, Pedro, que houve um período que eu saía com a Lorena para terapia todos os dias. Eu não ficava em casa. Então, N coisas. Eu almoçava muito com ela na rua, porque emendava uma terapia na outra. De repente, eu queria chegar em casa e ter uma comidinha fresca. São coisas muito simples, sabe, Pedro? Porque a eu gente fica numa sei. Que posição assim, muda. tão vulnerável e às vezes tão carente, que uma comida quente, eu tô aqui, quer que eu fique um pouco com ela para você tomar um banho demorado, para você chorar? Esse tipo de ajuda. Não julgar. O fato de você não julgar, você já está ajudando. E dependendo da condição da pessoa da Exatamente. família, dependendo da condição da família que você conhece, é ajuda financeira. Eu sempre vou falar isso descaradamente. Como ajudar? Oferece um dinheiro, oferece para pagar uma consulta com um especialista, Sim, porque infelizmente na rede pública as pessoas falam assim: ai, mas médico do SUS, ixi, terapia do SUS não é boa. Não é que não é boa, gente. é que é muita gente. Muita gente, e muitas vezes esse profissional,
ele vai além do que ele pode oferecer, porque ele também não Exatamente. recebe um salário digno para que ele possa pagar um Por- curso de capacitação, de Porque, especialização. infelizmente, no Brasil, não é apenas 50% da população que depende do SUS. É praticamente 80%, 90% que depende do SUS. Exatamente. Então, são Então, ela fala muitas assim, pessoas. o que é perguntar o que você precisa, sabe? Sem filtro, sabe? Papo reto, gente, mais Exatamente. cerimônia, sabe? Tem que ter a verdade dos dois lados. Como eu posso te ajudar? Você tem condição de pagar, de fazer uma vaquinha, de não sei o quê? É essa ajuda, sabe? Eu tô Sim, aqui. e outra coisa também bem legal que as pessoas podem ajudar é compartilhando as coisas, gente. Compartilhar. Vocês não compartilham bom dia no grupo com os amiguinhos? Compartilha as informações, é muito importante a conscientização e compartilhar o É, post, compartilhar nos stories, compartilhar, mesmo que você não queira compartilhar no seu feed, tudo bem, mas assim, mandar pro amiguinho, porque eu tenho certeza que de 5 amiguinhos que você mandar, um vai parar para ler e vai mandar para mais 5. Pelo menos é, um. disseminar a informação de que os raros existem, existem raros entre nós, né? Total, Justamente, existem raros inclusive, entre nós. justamente para desmistificar essa questão, porque eu mesma aqui, eu me despi nessa live, eu falei a verdade, é real, que para mim, quem fazia fisioterapia era só aleijado, era só idoso, blá, 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 blá. Quanta coisa que eu aprendi, sabe? O meu Já universo era, passou a ser já era um esse. preconceito, né? Você já tinha um Exatamente, eu já tinha um preconceito. preconceito. Então, assim, a partir do momento porque a síndrome é rara, Pedro, eu julgo afirmar que existem vários cromossomos 18 reais aí espalhados, 18, 21, vários cromossomos. Só que o que é raro? O que é desconhecido. O que é desconhecido é Exatamente. raro. E foi o que eu te falei, existem graus e graus de acometimentos, de comorbidades, sabe? Eu falo, inclusive, houve um tempo que eu refleti e eu chorei, sabe por quê? Não sei, na sua época, você já vem de uma época, você já é mais jovem. Mas na minha época, e da minha época para trás, inclusive, quando um aluno tinha dificuldade para copiar, para acompanhar o raciocínio da sala, ai, que burro! Aí chegava em casa, Sim. ai, Cheguei moleque já. preguiçoso! Ai, e batia, deixava de castigo, e você não aprende nada. Gente, alguém já ouviu falar de dislexia? Sabe? Então, assim, quantas pessoas dislexas não existem entre nós? No... E é aquela Sim, questão: todo mundo tem uma limitação, mas também tem uma total. compensação. Eu, por exemplo, eu sou meio complicada assim com números, sabe? Mas em contrapartida, Deus compensou na fala. Nossa, Você literalmente. tá A entendendo? oratória é assim, é uma Você coisa que eu tá tenho muita entendendo? inveja sua. Então, mas A não manda sua eu oratória fazer é conta. perfeita. Muito obrigada. Mas não manda eu fazer conta, porque eu não sei calcular quanto que é 35 menos 7 assim na lata. Você tá entendendo? Então, assim, A todo minha também mundo é esse tem uma nível. limitação, né? A Então, minha todo limitação é mundo nesse tem nível. tem uma condição. Então, assim, o que é raro é o que é desconhecido. A partir do momento que a gente levar mais informações e mais pessoas souberem, as coisas vão aparecer, né? Então, foi muito Sim, bem dito por você compartilhar a informação para que não seja, não cause uma estranheza. E outra coisa que, inclusive, eu falei para a assessora de imprensa que fez contato hoje comigo para me convidar para a entrevista. Eu acho que hoje uma das minhas maiores questões não é a questão em si da deficiência, blá, 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 é do respeito. perfeito, Ninguém é verdade. obrigado a saber de tudo, mas é obrigação as pessoas terem educação e respeito, tá? Sim. Respeitar uma vaga que é É o destinada ao mínimo, né? uso de pessoa com deficiência. É Você o tá mínimo. entendendo? É o mínimo. Respeitar uma entrada no elevador, não questionar certas coisas. Então é isso, como ajudar? Respeitando, tendo empatia, se colocando no lugar. Ixi, tem muitas formas de ajudar. Sim. Olha, teve uma Hum, pergunta que eu fiz pra. Ai, deixa eu ver se tá aqui. Acho que eu fiz pra. Eu fiz até pra cá ontem, que eu achei bem legal, assim. hum. Ah, tá. Não, depois eu faço ela. Por que você criou o registro maternal? Tá, eu criei registro maternal, eu estava grávida ainda da Lola. Outra lição que eu vou ensinar aqui, hein? Tomei nota, que não é novidade.
Não dê ouvidos à opinião alheia, não se importem com o que os outros têm a dizer. Mas, diga-se de passagem que foi até bom eu ter me importado. Eu queria o registro maternal porque, na realidade, eu tenho meu perfil pessoal, a Lisita Dias, e naquele momento eu ouvia meus amigos falarem assim, nossa, fulano quando vai casar só fica postando coisa de casamento. Não para de postar coisa de casamento. Ai, quando vai reformar a casa só fica postando coisa de reforma. Quando tem um filho só fica postando coisa de filho. E eu me importava muito com o que as outras pessoas As falavam. Eu pessoas sempre falam me importei muito. esponja. Sempre. Isso Eu é um também sou processo. assim. E é um processo que eu tô trabalhando justamente para eu me libertar disso. Porque senão a gente não vive, a gente vai viver o que as outras pessoas querem que nós sejamos. E não é assim. Mas eu sempre me importei muito, me preocupei muito com a opinião alheia. Então, ouvindo isso, eu falei, nossa, as pessoas acham chato, então acho que eu vou criar um perfil só para postar fotos grávidas e da minha filha, das sofurices e tal. E naquele momento estava crescendo esse universo da blogosfera e eu achava que era relevante, dicas que eu poderia dar tal. E aí eu vinha nesse caminho, por isso que eu criei o registro maternal, justamente com esse nome, registro maternal. O que é um registro? É uma foto, é um vídeo, registro da minha É algo maternidade. registrado, Registro algo para maternal. ser É. registrado. Eu falei, meus parentes que estão longe, que quiserem acompanhar a evolução e desenvolvimento da Lola. Então, todo mês eu postava uma fotinha dela com o borezinho, 1 mês, 2 meses. Só que dos 6 meses em diante, quando eu peguei o diagnóstico, aí eu entrei no Vale das Sombras e parei um pouquinho. E hoje o registro maternal tá aí, né? Como ele é. Lindíssimo. Perfeito. Obrigada. Ale, Hum. como é conviver com uma criança extraordinária? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Como é Porque conviver? cada resposta é uma coisa deslumbrante. Tá. Foi como você falou também, né, Pedro? Assim, a questão do luto, tal, tal, tal. Eu vivo muito assim, nessa adrenalina, sabe? Não querendo perder tempo, tal. Então, eu, na realidade, nunca parei para me fazer essa pergunta. Como é ser mãe da Lola? Como é conviver com uma paciente, uma criança que seja extraordinária? Mas é uma coisa que. Ó o nudes, que eu sou dessas. Eu gosto de falar. Tchan, tchan, tchan. Olha a live. Dá pra ver aqui? Deixa eu mudar aqui meu celular. Não estou pelada, mas dá pra ver que eu tenho uma roda Gente, ela é gigante aqui louca. tatuada? Ah, eu tô vendo, tô vendo. Então, conviver com um paciente extraordinário, com uma pessoa extraordinária, é uma roda gigante, né? Um dia você tá na É, porque uma hora cadeirinha aqui você tá lá em embaixo e outra hora você tá lá em cima e a roda gigante não para de rodar. É isso. São altos E e que bom que ela não baixos. para de rodar, né? Não para de rodar, não para. São altos e baixos, são descobertas, são erros. São A gente erros. erra tentando acertar, são aprendizados, são vitórias, são conquistas. E eu falo assim que um pai atípico, uma mãe atípica, ele vibra como um pai ou uma mãe típico, né? Com o primeiro passinho, com a primeira palavra, só que a gente vibra o dobro, o triplo, porque a gente lutou e batalhou e investiu tempo e dinheiro e esforços e tantas outras coisas, muito mais naquilo. Uma criança Sim. atípica, a gente sabe que ela vai andar, que ela vai falar naquele tempo. Uma criança atípica, a gente não sabe. O futuro Quando cai vai por terra. acontecer? A gente Se vai a gente acontecer. aprende a não criar expectativa, é viver o hoje torcendo pelo amanhã, mas foi como a Ká mesmo falou ontem, né? E eu também passei a viver assim. Houve um tempo que eu parei. A história é muito longa, mas houve um tempo que eu parei de ler. A partir do momento que caiu minha ficha que a Lorena não era o que eu havia projetado, eu falei, parei. Não, aquela mãe que devorava enciclopédias parou, não existiu mais. Porque eu falei, não, não adianta, porque senão eu vou ficar me frustrando. E é o que a mãe do Chico fala, né, a Dani? Ela sempre fala vivendo um dia de cada vez. De cada vez, exatamente. Sem você Muito criar muitas legal. expectativas, mas batalhando pelas conquistas, né? Pelas Exato. Dan, evoluções. É uma roda gigante. ô Ale, você gostaria de falar Hum, alguma coisa? Fica à vontade. A galera gostaria de perguntar alguma tá, coisa? Alguém tem alguma pergunta? tá. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Acredito que não. Entrou uma galera. Tem aplausos aqui. Muito obrigada. Bom, para finalizar, lembrei dela também, um dia de cada vez, a doutora aqui, Ela é falando da irmã, mãe do ela Chico, é né? sobrinha da. Oh, ela é tia do Chico, do Tia Super do Chico. Chico. Super Chico, lindo, né? E famosinho, né? Famosinho, Chico na Total, você viu, né? televisão. Já vi Chico na O TV. Chico. Bom,
para finalizar, eu só gostaria de deixar essa mensagem mesmo, sabe? Respeito, empatia, compartilhar informação. Menos Foi o que eu falei, capacitismo, pelo amor de menos Deus. capacitismo e assim, muitas vezes eu já deixei de fazer coisas achando que não ia fazer a diferença na vida de ninguém, que aquilo era tão pequeno, só que de grão em grão. Eu falei que a gente faz um oceano, eu não sei se é um oceano não, acho que é de gota em gota, né? A gente faz um oceano. Mas assim, a mensagem era essa. Sabe, Pedro? A gente vem assim também num movimento de que as pessoas estão se expondo mais. Inclusive, essa Sim. semana, há quase 2 semanas, uma mãe me procurou, já no momento inicial que ela pegou o diagnóstico, e foi muito válido a atitude dela. Porque eu, ao contrário dela, eu demorei muito tempo para falar. Eu poderia Escondeu. ter tido ajuda, poderia ter tido assim, informação que iria me ajudar muito no início, porque eu me fechei, né? Mas Então, talvez não assim, foi uma opção para não você. foi. Exatamente. Então, assim, a Você gente não não pode pensou nisso julgar. na hora. E tudo bem. Mas a gente aprende, né, com outras pessoas. Igual essa Sim. mãe foi à luta com uma síndrome muito rara e, para minha felicidade, ela já está em contato com outra mãe com o mesmo Ai, que diagnóstico. ótimo. Então, assim, sim. Então, assim, se permitir buscar informação, compartilhar informação e apenas isso. Acreditar e vai que Tá. você é capaz. É Exato. isso. Ale, uma coisa que eu gostaria de falar aqui. Eu sonho um dia em que eu não precise mais ter o meu projeto. Esse é o meu sonho, de verdade. Talvez isso demore muito, talvez isso não aconteça enquanto eu estiver vivo, porque cansa, né? Ensinar para as pessoas o que é se colocar no outro lugar, no lugar do outro. Isso cansa, chega uma hora que a gente cansa, mas a gente tem os nossos motivos para se reerguer sempre. E eu espero que um dia a gente não precisa estar aqui ensinando para as pessoas como É, tratar bem o outro, como tratar bem a pessoa que é diferente. E uma coisa é. muito legal, que depois eu fiquei pensando também, assim, que não tem nada a ver, é que eu vi um nome de um Instagram que se chama De Eficiente. D.eficiente. Então essa pessoa ela não se considera deficiente, ela se considera eficiente. Tá aí uma palavra também que eu não sei, essa palavra não me dá muita, eu não fico muito à vontade falando deficiente. Não sei se é porque Uhum. a gente já cresce achando que deficiência é uma coisa, sei lá, estranha, talvez, Negativa, né? Muito negativa, negativa, entendeu? carregada, é. E achei interessante ele colocar de eficiente. Acho muito, muito Exatamente. importante. Eu Falta isso a gente ter. Não, falta a gente gostaria de analisar agradecer. dentro, né? Sim, sim. Ó, amigo da minha Ale, você... cidade, entrando aqui agora, Bebel, beijo. A gente está caminhando pro fim, né? Mas eu Mas só já queria está fazer salva a mais uma primeira, vamos observação. salvar essa. Eu fico muito feliz, como você falou, o seu sonho é você não precisar mais ter esse trabalho, seu projeto. E uma coisa que eu fico muito feliz, que eu tenho certeza que assim, boa parte da minha audiência, que são mães, ao me verem falar, ao meu já estão levando essa informação para dentro de casa, porque é o que eu falei essa semana, praticamente chorando, que aí eu choro. É pensar no futuro da Lorena. Eu quero que os filhos das minhas manas seguidoras fiéis sejam hoje crianças educadas para que no futuro sejam adultos empáticos, respeitosos, porque algum deles vão cruzar com a minha filha. E eu não quero que eles olhem Exatamente. torto, eu quero que eles as respeitem, as respeite. E, enfim, é isso. Então a nossa luta é essa, né? É É por... pelo futuro. É a mensagem que a gente quer deixar aqui nessa terra louca de meu Exatamente. Deus. E é por isso que é importante a gente praticar o nosso trabalho da filantropia, porque a filantropia ela trabalha na raiz do problema. Então, qual que é a raiz do problema hoje? A sociedade. Então, a gente tem Na que trabalhar com sociedade. quem? Com quem vai futuramente praticar, talvez, a empatia ou vai praticar o... Nossa, agora eu esqueci a palavra. O A preconceito. exclusão, o preconceito. Exatamente. Então nós temos que trabalhar com essas crianças, montar Exato. projetos, os nossos eventos de conscientização. E Ale, é muito isso. obrigado, gratidão por essa live Obrigada a você. incrível. Eu amei, de Eu também verdade. amei. Quando eu estiver em Guarulhos, quero fazer aquela entrevista top para a gente
lançar lá no nosso canal. Se Deus quiser, vai sair, né? Se Deus quiser, vai sair. E é Amém, isso. Ale. Obrigada por quem ficou, voltou. E depois, Sim, quem não teve a oportunidade vai assistir essa edição gravada. Obrigada. gravada, com certeza. Já tá lá. A primeira já tá salva. Essa também já vou salvar para ninguém perder nada, ficar por dentro de tudo. De tudo. Muito Ai, muito obrigada, obrigado. viu? Obrigado, Foi Mara. pessoal. E até a próxima. Ó, amanhã não perca, amanhã vai ter uma live muito legal com a doutora Cristina. E vamos falar sobre a saúde da higiene oral em pacientes com alguma limitação, alguma doença rara. É isso aí. Beleza? Muito Beleza, obrigado, Lê. fomos. Beijo, fui. Tchau, Tchau, lindona. tchau. Tchau. Obrigado por assistir o Convivendo com Pacientes Extraordinários. Acreditamos que o mundo é um lugar melhor quando todo mundo toma tempo para entender o outro. Se você quer ser parte da comunidade de pessoas que acreditam, então se inscreva no canal e até a próxima.